Incompletude. Kurt Gödel. A incompletude é um dos conceitos mais revolucionários na história da lógica e da matemática. Formulado por Kurt Gödel em 1931, esse princípio desmantelou uma aspiração que dominou o pensamento matemático por décadas. A ideia de que todas as verdades matemáticas podem ser derivadas de um sistema axiomático completo e consistente. Esse sonho, promovido por figuras como David Hilbert em seu programa formalista, foi irrevogavelmente questionado por Gödel por meio de seus dois teoremas da incompletude. Em termos gerais, Gödel mostrou que qualquer sistema lógico poderoso suficiente para expressar aritmética básica contém proposições que não podem ser provadas nem refutadas dentro desse sistema. Além disso, ele mostrou que a consistência do sistema não pode ser provada dentro do próprio sistema. Gödel trabalhou em uma época em que a matemática estava no meio de um intenso debate sobre seus fundamentos. No século XIX, o desenvolvimento de novas teorias matemáticas, como o cálculo infinitesimal, geometrias não euclidianas e a teoria dos conjuntos de Cantor, gerou incerteza sobre a consistência e universalidade dos princípios matemáticos tradicionais. Em resposta, surgiram diversas abordagens para fundamentar a matemática. O formalismo de Hilbert, que buscava construir a matemática em sistemas axiomáticos estritamente definidos e demonstrar sua consistência por meio de ferramentas puramente sintáticas. O logicismo de Frege e Russell propôs reduzir toda a matemática a princípios lógicos fundamentais. O intuicionismo de Brouwer rejeitou partes da matemática clássica, enfatizando construções concretas e finitas. Gödel se registrou neste contexto especificamente dentro da estrutura do formalismo. Seu trabalho tratou de sistemas axiomáticos formais desenvolvidos por Hilbert que afirmavam ser completos, consistentes e decidíveis. No entanto, Gödel mostrou que este programa tinha limitações inerentes. Primeiro teorema da incompletude. Em qualquer sistema axiomático consistente que seja rico o suficiente para incluir a aritmética dos números naturais, há proposições que são verdadeiras, mas não podem ser provadas dentro do sistema. A prova deste teorema envolve a construção de uma certa fórmula, a sentença de Gödel-G, que não pode ser provada ou refutada na teoria aritmética recursiva T. Nem G nem não G são teoremas de T. Disse então que G e não G são indecidíveis ou independentes em T. Para chegar a isso, Gödel desenvolveu um método para codificar sinais e fórmulas usando números, chamado numeração de Gödel. Usando essa numeração, é possível traduzir propriedades de uma teoria formal T, como, por exemplo, esses sinais constituem uma fórmula, ou essas fórmulas não são uma prova em T, em propriedades aritméticas desses números. Em particular, a sentença G de Gödel é uma fórmula aritmética cujo significado é não a prova de G na teoria T, ou em outras palavras, não sou demonstrável na teoria T. Segundo teorema da incompletude. A consistência de um sistema axiomático suficientemente poderoso não pode ser demonstrada dentro do próprio sistema. O segundo teorema da incompletude mostra outro exemplo explícito de uma fórmula que nenhuma teoria aritmética pode provar, exceto G novamente. Usando a numeração de Gödel, uma fórmula pode ser encontrada, denotada com sisté, cujo significado é, nenhuma contradição pode ser encontrada em T, ou em outras palavras, T é consistente. O núcleo dos teoremas de Gödel é baseado na capacidade de representar afirmações matemáticas como números por meio de um processo chamado codificação aritmética ou números de Gödel. Essa técnica permite que afirmações sobre números naturais incluam referências às suas próprias propriedades dentro do sistema axiomático. Gödel construiu uma proposição específica, semelhante à famosa frase "esta frase é falsa", a partir do paradoxo da autorreferência. Esta afirmação, quando formalizada em um sistema axiomático, essencialmente afirma: esta proposição não pode ser demonstrada dentro do sistema. Se o sistema tenta provar essa proposição, ele enfrenta uma contradição, e se não consegue prová-la, então ela é verdadeira, mas improvável. O segundo teorema da incompletude decorre do primeiro e mostra que qualquer tentativa de provar a consistência do sistema internamente exigiria um sistema mais poderoso, levando um problema de justificação infinita. Resultados de incompletude afetam a filosofia da matemática, particularmente visões como o formalismo, que usa a lógica formal para definir seus princípios. Os teoremas de Gödel tiveram repercussões na filosofia, especialmente em questões sobre verdade, comprovação e limites do conhecimento humano. Os resultados de Gödel minam o programa formalista de Hilbert ao demonstrar que a matemática não pode ser reduzida a um conjunto finito de axiomas e regras dedutivas. Isso levanta questões sobre a natureza da matemática. É uma construção humana ou reflete verdades independentes da nossa percepção?
Gödel mostrou que a verdade de uma proposição matemática nem sempre é equivalente à sua comprovação dentro de um sistema axiomático. Isso introduz uma dimensão metafísica matemática, que alguns interpretam como evidência de sua objetividade independente. Teoremas da incompletude sugerem que há limites inerentes ao que podemos saber ou provar, o que tem implicações para qualquer sistema formal de conhecimento, da lógica à inteligência artificial. Gödel influenciou filósofos como John Lucas e Roger Penrose, que argumentaram que resultados de incompletude indicam que a mente humana não pode ser completamente replicada por uma máquina algorítmica. No entanto, essas interpretações são controversas e têm sido amplamente debatidas. Teoremas de incompletude estão relacionados a problemas como a indecidibilidade do problema da parada de Turing. De modo geral, ambos os resultados mostram que certos problemas não podem ser resolvidos por algoritmos. Alguns físicos sugeriram que os limites impostos pela incompletude podem ter analogias em teorias físicas, especialmente em relação às tentativas de unificar a mecânica quântica e a relatividade geral. Os teoremas de Gödel são relevantes para debates sobre se as máquinas podem replicar a criatividade ou o raciocínio humano, especialmente em sistemas baseados na lógica formal. Alguns críticos argumentam que os teoremas da incompletude se aplicam apenas a sistemas extremamente abstratos e não têm relevância para a matemática aplicada ou para a vida cotidiana. Outros apontam que Gödel não refuta a possibilidade de construir sistemas axiomáticos úteis, mesmo que sejam incompletos. Para aqueles que desejam explorar mais o trabalho de Gödel e suas implicações, recomenda-se um Formalium DCW Propositions, de Kurt Gödel. Metamatemática, Máquinas e a Prova de Gödel, por Ernst Nagel e James Newman. Gödel, Escher, Ba, por Douglas Hofstadter. A Filosofia da Matemática, por Stuart Shapiro. Os teoremas da incompletude de Kurt Gödel representam um marco na nossa compreensão dos limites da lógica e da matemática. Além do impacto técnico, esses resultados nos forçam a reconsiderar noções fundamentais sobre verdade, consistência e limites do conhecimento.